Fala Designer, nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre a ferramenta de seleção rápida. Bom, eu tenho uma arte aqui que eu fiz um prato aqui de salada e eu vou mostrar para vocês como eu fiz a seleção desse prato utilizando a ferramenta de seleção rápida. É uma ferramenta que ajuda bastante aí você quando está criando o seu projeto e precisa selecionar algo de forma mais rápida. A ferramenta de seleção rápida, ela fica aqui, ó, junto com essas outras ferramentas de seleção de objeto, ferramenta de seleção rápida e a varinha mágica. Quando você seleciona a ferramenta de seleção rápida, aparece aqui em cima no menu algumas outras opções para você escolher. Essa primeira opção aqui, se você clica no local que você quer fazer a seleção, ó, eu clico aqui. Vamos supor que essa daqui, essa opção esteja selecionada. Se eu clicar aqui, ela vai fazer uma nova seleção. O Photoshop já entende que você vai fazer uma seleção maior e ele já coloca aqui no mais, que é para adicionar seleção. Tem aqui a parte de menos, que é para você remover o local que você não quer fazer seleção. A gente vai fazer a seleção desse prato aqui. Então, eu vou utilizar o pincel com mais, né, para adicionar a seleção. Tem essa parte aqui também de tamanho, o tamanho do pincel, a rigidez, se ele vai ser um pouco mais esfumado nas pontas ou se ele vai ser mais nítido. Olha aqui, eu vou mudar aqui. Então, vamos utilizar um pincel aí mais ou menos com 80%. E aqui tem a parte de espaçamento e também de formato de pincel. Essas duas partes eu não mexo, tá? Então vamos lá. Vou começar a nossa seleção. Vou aumentar um pouquinho aqui o pincel. Se você não estiver vendo esse círculo, você pode estar com o Caps Lock acionado. Então você desliga o seu Caps Lock que ele volta a aparecer. Então com o mouse você vai desenhando com o mouse pressionado a parte que você quer selecionar. Sempre com muito cuidado, porque ele pode pegar a parte que você não quer, né? Que é o fundo. Se você quiser remover alguma parte que você não quer que faça seleção, você clica aqui no menos. Você pode vir aqui e diminuir o seu pincel, ou você pode pressionar a ferramenta de colchete, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, ou vai aumentar ou vai diminuir. Depois que você faz a sua seleção, você vem aqui em selecionar e mascarar. E aí vai abrir uma outra janela que você vai poder fazer refinamento da sua seleção. Aí, por exemplo, tem esse pincel aqui que você pode colocar na opção menos para você fazer uma exclusão, né? Excluir o que você não quer selecionado. Eu vou passar aqui para dentro só para vocês entenderem. Ou você pode adicionar a seleção, que não é o nosso caso. Tem um Ctrl Z aqui. Depois tem essa parte aqui de propriedades que você vai mexer também, caso seja necessário. Nesse caso aqui, talvez não, mas eu vou mostrar para vocês só como funciona. O raio, ó, ele entra um pouco mais com a sua seleção. Não é legal. Eu não utilizo muito essa parte de raio. Eu deixo sempre no máximo no 1. Tem a opção de raio inteligente também que você pode acionar. Tem os ajustes globais. Por exemplo, vou aumentar para a gente ver a diferença. Ele suaviza aqui a borda da nossa seleção. Ele deixa um pouco mais suave. Eu vou voltar. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas ele suaviza. Vou deixar aqui no 2. Tem a difusão, que é a diferença entre o fundo e a sua seleção. Também deixo no 0. E o contraste vai deixar as linhas aqui do corte um pouco mais seca, mais nítida. Deixa eu tentar aumentar aqui para a gente conseguir ver a diferença. Aqui, ó, fica bem recortado mesmo. Você tira, fica um pouco mais suave. Vamos deixar o contraste aí com 15%. Esse deslocar a aresta aqui eu também não uso. É a aresta do corte. Se você aumenta, ele aumenta um pouquinho para fora. E se você diminui, ele entra um pouco mais a sua seleção, ó. Vou deixar aqui no meio, no 0. Se você clicar aqui em descontaminar cores,
ele vai limpar ainda mais se tiver algum resquício aqui das cores do fundo. Nesse caso a gente não tem. Aí aqui você tem a opção de saída. Na hora que você der o OK, você quer que crie uma nova camada, você quer que crie uma camada com máscara, um novo documento. Eu vou deixar aqui na opção nova camada com máscara de camada e vou dar o OK. Aí o Photoshop já criou para mim, ó, uma nova imagem, né, com o mesmo nome e com a camada aqui, ó, que foi criada lá naquela nossa parte de refinamento. E tá aí, você consegue ver a imagem antes e aqui a sua seleção para você trabalhar, colocar o fundo da sua preferência. Eu vou colocar aqui um fundo só pra gente ver. E aí você pode fazer o seu trabalho e o seu projeto, como eu fiz esse daqui, beleza? Essa foi a dica desse vídeo e eu te espero no próximo.